Então, só para explicar bem certinho como que é o processo do acompanhamento do dia a dia dos clientes, como é que eles têm que se acompanhar, se organizar lá, e logicamente como que a gente faz isso e como que isso impacta na nossa forma de organização e para os clientes também. A gente não fala para os clientes como é que eles têm que fazer as coisas, a gente só fala o que é que eles têm que fazer do processo de auto-organização. Só isso. Ah, como é que eles vão organizar a forma de venda? É deles. Mas como é que eles vão medir isso e se comunicar, o processo é nosso. Como é que eles vão manter isso alinhado é nosso. Tá? Então a gente não diz o que é que eles têm que fazer das coisas que já são naturais do dia a dia deles. A própria equipe é sim madura para isso. E se não for madura, não adianta nada alguém exigir maturidade deles sem eles passarem pelo processo de aprender. E a gente força eles a passarem pelo processo de aprender. Tá? Mas isso é tudo decorrente do nosso processo. Quando a gente vai começar a fazer o nosso trabalho, a gente tem quatro grandes fases, etapas que a gente precisa apresentar. Nós temos primeiro a fase aqui da lista global, primeiro item, onde a gente o que a gente faz na lista global? A gente coloca tudo que é coisa que a gente precisa realmente fazer, independente de quando. Tudo que a gente sabe que tem para a empresa que a gente vai ter que mexer no momento. Tudo. Tá? Não precisa ser agora. Então quer dizer que tem coisa aqui que vai demorar muito tempo. Muito tempo. Por exemplo, hoje nós vamos finalmente revisar o processo comercial e vamos realmente colocar um cenário de colocar termos para cancelamento na proposta. Pode ser bacana, porque a gente já viu um cliente lá atrás que precisava disso, a gente pode revisar isso. Por exemplo, qualquer outro cenário. Tá? Ah, mas a gente pode não fazer isso agora, a gente pode fazer em outro momento. Sim, a gente pode fazer em outro momento. Ele vai ficar aqui até o dia que a gente decidir fazer. Mas que nem foi falado ali dos processos, o que é que a gente tem que fazer, a gente tem que sempre priorizar de todas as tarefas aquilo que é mais importante para o cliente. Então, no início da semana, a gente, ou no final da semana, como for, a gente precisa planejar qual é a nossa semana de trabalho. Então, o que nós temos são as histórias da semana. É uma segunda categoria, uma segunda lista. De todas as tarefas globais que nós temos para fazer, quais são as histórias que nós vamos fazer essa semana? E só essa semana. Nada mais. A gente não se preocupa com a próxima, a gente não se preocupa com depois, a gente se preocupa com só essa semana. Por quê? Por foco. Não adianta nada você preocupar com coisa daqui a 3 semanas se você precisa fazer hoje. Se tem coisa que você tem que fazer hoje para uma tarefa daqui a 3 semanas, você vai colocar a parte que cabe a hoje aqui nessa história da semana. Quais são os trabalhos que nós temos que fazer essa semana? Beleza? E aí nós temos uma série de tarefas que precisam ser listadas para realmente fazer durante a semana. Planejou a semana, coloca todas as tarefas aqui e, boa, vamos lá, histórias da semana. Beleza? Perfeito. Qual que é o cenário? Essas histórias da semana estão planejadas, organizadas, todo mundo tem noção clara de qual é a próxima semana de trabalho. Só que como é que eu sei o que realmente está sendo feito ou não? Aí vem a coluna sendo feito. São as ações das pessoas que já estão realmente fazendo alguma das atividades e que ainda não terminaram. Por exemplo, eu tenho que fechar algumas datas de eventos em algumas associações comerciais, mas tem associação comercial que não me passou data ainda. Palotina, Toledo e Marechal não passaram data ainda. Então a gente vai precisar revisar para ver quando é a nova data desse evento. Opa, beleza, vamos organizar. Então cada um deles tem uma tarefa que tem que revisar que tá em andamento. Eu sei que está em andamento. Então eu não preciso, por exemplo, vir aqui e falar com a parte da lead com relação a indicadores de desempenho, cobrando a entrega disso, porque eu já sei, olhando aqui, que está em andamento. E eu sei qual é o estado dele. Ela vai ter que agora elencar os indicadores de desempenho que mais se adequam. Opa, a gente teve uma atividade na semana passada com relação a isso, mas quer dizer que ela ainda não elencou esses indicadores. Então eu não vou cobrar agora disso. Vou esperar esse momento. Então, esse é um cenário que eu consigo olhar, saber onde que as pessoas estão tendo dificuldade e saber como que a gente vai organizar isso. Tá? Então a gente precisa manter isso documentado. Por que precisa manter documentado? Porque se você não está aqui hoje, se você viajou, se você está sem telefone, se você está atendendo um cliente, se você está fazendo qualquer outra coisa da vida, eu não posso depender de ficar ligando, te interrompendo, para poder saber da informação. Segundo, pode ser que eu não consiga falar com você, eu não posso parar o meu trabalho por não ter a sua informação. Então a gente tem que ter isso documentado, tem que estar bem listado, certo? Ótimo. Então, dentro desse cenário, a gente mantém histórias da semana, aquilo que está planejado, sendo feito aquilo que foi começado, e uma coluna separada que é a coluna de feito. Feito é aquilo que foi entregue o resultado, não é
Uma definição de quando você terminou o trabalho, é de quando entregou o resultado. Qual é a diferença entre os dois? Você foi lá e você precisa fechar um contrato com o cliente. Você foi lá e escreveu o contrato, certo? Beleza, você escreveu o contrato, vem aqui e coloca, está feito, escrevi o contrato. 2 meses depois, esse contrato ainda não chegou no cliente. Qual é o resultado dessa sua tarefa? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque ele não gerou o resultado final para quem precisa. Eu preciso que você me ajude e você precisa conversar com 5 pessoas interessadas para fechar pelo menos 2 agendas. E você vai lá e fala com essas 5 pessoas. Liga para todo mundo. Não consegue conversar com ninguém. Mas você ligou para todo mundo. Certo? Você conversou com a secretária, você conversou com isso, mas não conversou com as pessoas e não fechou data e não fez nada. Eu que estou esperando esse resultado da sua tarefa para realmente ir lá e fazer uma venda, fazer uma negociação e implantar o sistema, fazer a implantação. Eu vou ter resultado disso? Eu não vou ter resultado nenhum disso. E você daí trabalhou um monte e isso não gerou resultado nenhum. Então a grande diferença é, o feito é só quando entregou o resultado. Solicitar as recomendações, vieram informações que não são úteis. Decidir melhorias na forma de como o aplicativo está, essas decisões foram levantadas, está documentado, a gente sabe o que tem que fazer da próxima. Opa, beleza, nós temos aqui as ações feitas. Nós temos quais são as ações que já estão prontas, que já entregaram o resultado. Então isso impacta bastante entre a forma de trabalhar. Tá? Aí como que a gente avalia? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho essa semana que eu preciso confirmar a data de início num possível cliente. Eu tenho essa semana que eu preciso integrar o Daniel para o time. Eu já apresentei ele para o time, mas ele não está integrado no processo. Eu preciso terminar isso com ele. Eu não entreguei o resultado disso aqui. Eu não comecei a realmente integrar ele. Então, eu não passei para fase nenhuma. Tá? Opa, mas ontem eu consegui conversar com o pessoal de Marechal e consegui o contato desse tal de Marcelo. E ontem eu peguei e fiz essa informação. Tá lá, já está com ele. Então, eu venho aqui, eu tenho qual é o nome da tarefa, eu preciso conseguir o contato do Marcelo e passar para o Doug. Beleza, o Doug é do time, está lá a informação, tenho claro qual que é isso. Eu preciso para ter o ponto de contato em Marechal. Beleza, então nós temos ali o porquê disso. Por quê? A gente precisa de um ponto de contato em Marechal, por causa dos eventos que a gente vai fazer lá. Qual que é o resultado? A gente precisa ter o evento organizado em Marechal. Quem decide é esse Marcelo. Então, agora a gente tem um contato. Qual é o resultado que a gente tem isso? Então, o contato foi conseguido e repassado para o Doug. Beleza, o Doug já está com essa informação. E aqui nós temos essas mesmas etapas. Nós temos se essa tarefa ela deve estar na lista global, ou nas histórias da semana, ou no sendo feito, ou no feito. Você já terminou. Essa, por sinal, eu já terminei e o resultado dela já foi entregue. O Doug já tem a informação de quem que é o Marcelo. Então tá feito. O arquivar é para quando a gente quer inutilizar. Isso aqui a gente pensou, mas não é mais útil, a gente não precisa terminar. Ele não está feito, ele é inútil, então arquivamos. Ou já está no feito há muito tempo, a gente arquiva para deixar registrado lá para trás. Beleza? Então, feito. Ok, vem aqui, atualizo. Essa tarefa vai sumir da minha história da semana e vai lá para a finaleira de todos os processos, de todas as coisas que foram entregues. Tá? Quer dizer, tá aqui. Aqui, consegui o contato do Marcelo e passar para o Doug. Beleza, tá aqui. Certo? Então, voltando, nós temos o planejamento da semana e no planejamento da semana a gente tem coisa que a gente tem que fazer. Então, eu preciso deixar essas coisas que têm que ser feitas aqui para que todo mundo tenha noção. Então, coisas que serão feitas, uma nova tarefa. Qual que é o nome dessa tarefa? É um nome descritivo que deixa os outros saberem o que é que eu tenho que fazer. Então, eu preciso terminar o processo comercial. Beleza, eu preciso terminar o processo comercial e alinhar com Samuel, vulgo você, e Rafa. Beleza, certo? O que é isso? Nós estamos testando novas formas de abrir os contatos comerciais e treinar mais equipe para apoiar nas vendas. Beleza. Qual é o resultado esperado disso? O que se espera dessa tarefa para dizer que ela está pronta? Quando esse resultado for alcançado, quer dizer que a tarefa está pronta. Essa tarefa vai estar pronta quando
tanto o Samuel quanto a Rafa a indicarem que entenderam o processo e têm insumos para atuar sobre o processo. Então eu posso pegar, escrever, documentar o quanto quiser. Enquanto não ficar claro para vocês, não está pronto. E a hora que vocês falarem, não, agora está pronto, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Aí o processo está pronto, aí o negócio está bonito, certo? Resultado após a conclusão da história. Ele só vem após a conclusão da história, a hora que a gente vai salvar. Então, por enquanto, essa nova tarefa está na história da semana. Por quê? Porque a gente planejou isso nessa semana para fazer ela agora, na história da semana. Então, vamos deixar ali, certo? O dono dela sou o vulgo eu. Eu sou a pessoa que vou fazer isso. Beleza? Vamos lá, vamos criar a história. Essa é uma tarefa que eu tenho essa semana. Eu tenho mais tarefas para essa semana. Eu tenho que criar o treinamento para a equipe nas fases 1 e 2 de maturidade para a equipe Revolut. Qual a equipe? É de algum cliente? Não, é a nossa. Então vamos deixar claro isso aqui. Do nosso processo. Quais são os treinamentos, o que é que precisa alcançar, qual é o cenário, como que acontece. Basicamente, ensinar a todos como é o processo, exatamente como se ensina um cliente. Ei, caramba. Um cliente, de forma a ficar claro o que precisa ser feito. E eu espero que dê conta de fazer tudo isso hoje ou durante a semana, mas tem que ser essa semana. Hoje provavelmente eu não vou fazer isso, porque a gente colocou lá duas prioridades diferentes no dia de hoje, que era isso do processo comercial e a roadmap. Resultado esperado, então ter material em vídeo. Por que em vídeo? Porque o pessoal vai precisar assistir onde eles quiserem, talvez eu não esteja ali para explicar para eles, explicando sobre o processo de acompanhamento, vou corrigir, de acompanhamento das tarefas, comunicação e organização, de forma que as pessoas possam ver onde estiverem. Ok. Categoria também entra na história da semana e o dono também sou eu. Ok. Beleza. Creuza. Vamos para mais uma tarefa que eu tenho, que é essa de criar a documentação de roadmap. Então, documentar e deixar claro o local de armazém, de descrição do roadmap a missões futuras da Revolut. Então, qual que é o detalhamento disso? Aqui eu tenho que explicar um pouquinho melhor, para o pessoal realmente entender. Por quê? Primeiro, temos uma fila de ações que são impactantes para o crescimento, e prioritárias para o nosso sucesso e que já estão previstas para as áreas de comércio, áreas do produto, para a área de marketing e para a área de administração e processos. Com isso, a gente precisa descrever isso em uma fila com estimativa de prazos e com definição de prioridade. Por quê? Porque todo mundo tem que ser capaz de entender o que é prioritário, por que é prioritário, qual que é o nosso grande foco. Poxa, os clientes estão pedindo que a gente coloque no aplicativo uma gestão de quem é a pessoa para cada um dos papéis. Isso precisa estar no aplicativo, ótimo, mas já está previsto que a gente vai mexer nisso em outubro. Opa,
Beleza? Ele já tem uma visão. Ele vai ficar para outubro, porque hoje a gente está fazendo a questão de priorização e gestão de tempo. Opa, que massa, eu quero isso. Isso é realmente mais prioritário, fazer minha gestão de tempo, do que saber quem que é a pessoa com papel. Opa, que massa, tá dentro da fila. Certo? Beleza. Então, o resultado esperado, um documento aberto ao time com a fila e prazos estimados. Ok. Categoria também é uma história da semana, também vai mexer nisso hoje. É o meu trabalho hoje isso aqui. A história está criada e se for olhar, tá tudo lá no finalzão. Tá lá. Opa, não tão finalzão assim. Aqui. Finalzão da história da semana. Tudo que eu estou colocando está aqui. Ó. Ele já fica aqui salvo do que é que a gente tem que fazer. E eu tenho mais uma, que é apresentar a Revolut no concurso de pitches. Sebrae Lacabos. No evento Startup SC Summit na quinta-feira em Florianópolis. Beleza, precisa apresentar. Precisa organizar, deixar tudo certinho e mostrar por que nós somos foda. É bem no português mesmo. Por que nós somos foda e por que merece que o mundo inteiro se ajoelhe nos nossos pés e coloque todo o dinheiro na gente. Detalhamento. Nós ganhamos uma vaga para apresentar a empresa. No evento do Sebrae dentro do Summit de Startups. E podemos usar esse canal. Beleza. Resultado esperado. Contatos de clientes interessados. E início de relacionamento com... Isso aí que vai fazer o seu, né? Eu e a Rafa? Não, essa parte de relacionamento com mentores e investidores ainda sou eu que faço, ainda não está pronto. A Rafa entra um pouco com a parte jurídica. Você vai entrar na primeira tarefa do processo comercial e vai ter coisa que impacta para você dentro do roadmap. Tá? Então, contato de clientes interessados, início de relacionamento com mentores e possíveis investidores. Esse é o resultado esperado de lá. Também está na Histórias da Semana, e esse também é meu. Por que estou colocando só as minhas? Porque eu estou colocando as minhas, os outros que coloquem as deles. Eles têm a noção de tudo aquilo que saiu do resultado da reunião segunda-feira de planejamento, cada um coloca a sua. Bem seco e grosso. Beleza. Com isso aqui a gente sabe como que a gente migra a tarefa de um lugar para o outro. A gente sabe quais são as nossas prioridades, porque todo mundo estava presente na reunião e quem não estava presente na reunião recebeu ali no Zap qual é a lista do que a gente discutiu. Tá? Todo mundo tem essa missão e hoje a Kátia está cobrando de todo mundo, quem não entregou isso aqui, quem não colocou aqui no aplicativo, então todo mundo tem que colocar aqui. Todo mundo tem que filtrar as tarefas que foram não entregues, que foram ou não feitas, que foram não atualizadas. Todo mundo tem que fazer isso, porque é um trabalho individual de cada um, é um processo que tem que ser, cada um tem que fazer o seu, tem que ser responsável por isso. E porque assim é a forma onde a gente consegue organizar e alinhar a comunicação entre todo mundo e saber o que é prioridade, o que está andando, o que não está andando. Beleza? Então, é esse o... Então, cara, bem simples no aplicativo. Quais são as entregas do resto da galera? Como que eu entrego uma nova tarefa? Tem esse botão de sair aqui, mas ele já vai ser eliminado no novo design. E tem até parte de perfil, novo usuário e chat. Mas no chat, você pode conversar um com o outro, vir aqui nos usuários, ver quem que é. Beleza, eu quero conversar com... Quero conversar com a Rafa. Eu vou lá e vou mandar um oi para a Rafa. Esperar ela responder e a gente vai poder, então, atualiza as tarefas. Só para encher o saco. Beleza, a gente pode usar, embora isso aqui a gente ainda esteja usando pouco. A gente já está revendo para melhorar isso aqui. Então, quais são os chats que a gente está conversando? Ó, tem lá com a Rafa já, um chatzinho. E pode colocar as fotos também. Essa foto ali é feia pra caramba, mas tá bom. E é esse o processo do nosso aplicativo. Hoje, especificamente, eu sei que tem uma reunião da galera para revisar design sprint,
que é para pegar tudo que a gente fez de comunicado e conversa no final de semana e melhorar quais serão as próximas funcionalidades, as próximas organizações, as próximas coisas que tem por vir na ferramenta, para dar uma destinação nisso. E é isso, sobre o aplicativo e entregas diárias e comunicação com a galera.